Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast do Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou o Rafik Eu sou a Catarina. e sejam bem-vindos a mais um episódio com um convidado. Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante e vamos falar do quê? Vamos falar de potencialidades de um mundo mais digital, ok? Mas que derivam essencialmente de problemas que provavelmente já vêm de há séculos, ok? Vamos falar de falta de liberdade, vamos falar de eventualmente de inflação, de incompetência ao nível da gestão de política monetária, vamos falar de Bitcoin, ok? Falamos essencialmente de uma moeda, de uma tecnologia nova. Para a maior parte das pessoas às vezes pode ser um bocado modinha, mas vamos descobrir aqui com um especialista se é ou não. E por isso hoje estamos aqui com quem? Estamos aqui com uma das maiores referências deste assunto em Portugal. Ele é licenciado em Organização e Gestão de Empresas, com especialização em auditoria, já criou 4 empresas, vendeu 2 delas e é fundador da editora Self e do Cowork da Praia. Autor do livro Bitcoin e ouço do podcast Conversas sobre Princípios e Bitcoin Talks. Falamos de António Vilaça Pacheco. Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. António, força. Obrigado pelo vosso convite, mas devo dizer desde já que com essa introdução toda e esses temas todos até me sinto intimidado. Isto vai ser divertido. Isto vai ser giro. Vai ser uma conversa interessante, não é? E temos falado dessa especialização em auditoria. Não estava, por acaso não sabia, muito interessante. Já lá vão uns aninhos, já lá vão alguns, uns talvez quase 20. 20, sim. É lá. Já 20, é verdade. Interessante. Ela falou disso da auditoria, porquê? Porque nós vimos da auditoria. Okay. Então acabamos por ter aqui um amor-ódio. Se calhar partilhamos também isso. Mas sim, olha, antes de entrarmos aqui na conversa e falarmos de todas estas várias vertentes aqui deste mundo novo, falar aqui do nosso patrocinador. O podcast é patrocinado pela GoParity. A GoParity é uma empresa de investimento de impacto que permite que nós, como investidores, possamos colocar o nosso dinheiro a render, financiando projetos que visam a sustentabilidade das empresas. Nós emprestamos o dinheiro, as empresas desenvolvem os projetos e recebemos um juro associado a isso. A GoParity, sendo o patrocinador aqui do podcast, permite que tu faças o teu primeiro investimento de forma gratuita, utilizando 5 euros no teu primeiro investimento. Podes utilizar o código RICCASAL5 ou então clicar aqui no link que vai estar aqui na descrição para poderes abrir a tua conta e resgatar os seus 5 euros para poderes começar aqui neste mundo de investimento sustentável. Boa. E mais recados. Se estiverem a ver no Spotify, ponham as 5 estrelas. Já sabem que só existe essa hipótese. No YouTube é seguir, comentar. Ativar as notificações. Não é seguir, é ativar notificações, na verdade. Também é seguir. E mais coisas que se pode fazer. O gosto, não é? E deixar o gosto no Spotify, não é? E no Spotify agora também podem fazer os vossos comentários, não é? Portanto, estão à vontade para fazer comentários bons, está bem? Sim, só bons. Sim, só bons. Muito bem, olha, António, antes de entrarmos aqui nos assuntos e se calhar para quem não te conhece, quem é que é o António e falar um bocadinho da tua viagem até chegares a este mundo das criptomoedas, pode ser? Pode, vamos ver como é que eu faço isto de uma maneira curta, porque eu alongo-me e perco-me. Mas, portanto, vocês cortem a qualquer momento e metam-me novamente no caminho. Não, basicamente, pronto, a minha formação é na área de gestão e eu sempre tive um interesse pela área. Eu sempre fui interessado por coisas, eu interesso-me por muitas coisas, não só por tecnologia, interesso-me por geopolítica, interesso-me por dinheiro. Como é que funciona o dinheiro e também o meu lado empreendedor leva a que eu precise de compreender o dinheiro melhor e as experiências que fui tendo ao longo dos anos com as empresas que fui tendo também, a bem e a mal, foram-me levando a compreender melhor o dinheiro, como é que ele funciona e como é que toda esta coisa encaixa. Eventualmente as criptomoedas se calhar foi uma boa forma de enquadrar isto porque elas partilham exatamente estes 3 campos: a tecnologia, a geopolítica e a parte monetária e financeira. O facto de eu me interessar pela parte, se calhar, de como é que funcionam os governos, como é que funcionam os impostos, como é que funciona as coligações económicas e como é que funcionou o dinheiro ao longo do tempo, e isto é uma área que sempre me interessou,
levou-me a compreender o dinheiro a partir de um ponto, não é? O meu ponto de começo relativamente ao dinheiro é provavelmente mais detalhado ou mais informado do que se calhar a maioria das pessoas, mesmo as pessoas do meu curso, que muitas pessoas do meu curso não se interessavam especialmente por isto. E eu tinha uma característica engraçada que ainda outro dia por acaso comentei e isso fez-me relembrar, se calhar para aqui faz sentido, que é, eu quando estava a estudar, eu interessava-me especialmente por alguns dos temas. E nesses temas, a forma como eu estudava era ler muito para lá daquilo que é pedido e daquilo que era feito. O outro dia dei um exemplo, acho que até foi ao meu filho que eu estava a falar disto, e disse-lhe, era giro porque pediam-me para ler 20 cópias, não é? Que eram as fotocópias, na altura iam-se tirar. Peço desculpa aos editores, incluindo a mim próprio. Mas na faculdade era assim, e eu acho que continua a ser assim, embora hoje seja mais fácil tudo. Mas havia as fotocópias, não é? Íamos lá, tirávamos 20 fotocópias daquela parte para estudar. Eu normalmente queria o livro todo, e depois ia pegar naquilo e punha-me a ler o que não era para o teste, e depois pronto, há as consequências sobre isso, que se calhar podia ter estudado só as 20, e se calhar era melhor, mas eventualmente o meu interesse está nestas coisas, que é compreender o todo, não o específico. Nunca me interessei muito por o que vocês têm que saber é isto. Interessei-me por isto é sobre o quê? E o que é que há aqui à volta? E porquê é que eu vou ler 20 e não vou ler 300? Se eu vejo que algum dos outros capítulos me interessa, e normalmente interessa-me mais do que aquilo que me pedem para ler, eu viro-me para aquilo que me interessa. É uma coisa que me dificultou provavelmente o meu processo escolar, mas é uma coisa que me facultou outras coisas depois. E eu acho que é por aí que eu chego à Bitcoin. Por estas 3 coisas que a Bitcoin traz num único pacote, não é? A tecnologia, a geopolítica e a política monetária. Boa. E falaste aí de uma característica que nós gravámos um episódio há pouco tempo com um recrutador, que nós estávamos um bocado a tentar encontrar um padrão de pessoas que tinham sucesso do ponto de vista de empregabilidade, do ponto de vista de empreendedorismo ou empreendedorismo nas empresas. Tu falaste de curiosidade, não é? Que é a capacidade de tu ires em busca de mais do que aquilo que te pedem para procurar. E depois falaste de como é que funciona o dinheiro. E eu queria perguntar isso, não é? Como é que funciona o dinheiro? Um bocado falámos aqui da história do dinheiro, porque às vezes as pessoas, principalmente nós temos uma mentoria e falamos, e uma das coisas que nós fazemos questão de explicar é como é que funciona a economia, para permitir que a pessoa entenda todas as variantes da forma como vai investir o seu dinheiro, da forma como vai gerir o seu dinheiro. E nós falamos ali um bocadinho em resumo da história do dinheiro. E as pessoas apegam-se muito ao dinheiro como sendo uma coisa atual hoje, ou seja, o euro, a nota, o cartão, e existe uma origem muito mais engraçada ou muito mais gira em relação àquilo que é o conceito de dinheiro. Consegues partilhar um bocadinho em resumo o que é isto, o que é esta coisa, esta invenção humana chamada dinheiro? Consigo partilhar a minha visão sobre isso, não é? Que também é a visão que eu coloco no livro e que coloco nas formações que vou dando, porque não se pode compreender Bitcoin e criptomoedas sem se compreender primeiro o dinheiro. E a maioria das pessoas até acha que compreende o dinheiro porque cresceu com ele a existir, cresceu com ele em casa, os pais ganham salários, são em dinheiro, estão em contas bancárias, diz lá, euros, não é? Exatamente. Antigamente escudos, agora euros. E as pessoas por causa disso acham que conhecem o dinheiro. Mas, na verdade, conhecer o dinheiro é perceber as outras características que ele tem e perceber porque é que ele existe sequer, não é? Como é que ele foi criado. Fazendo muitos atalhos, não é? Porque isto é um capítulo no meu livro, portanto isto vai ter que ser aqui numa velocidade 3.5, mas basicamente o dinheiro é uma ferramenta, não é? E só foi criado para nós podermos trocar coisas entre nós de forma mais eficiente. Porque nós, como sociedade, desde que o homem vive em sociedade, tem uma necessidade de troca, não é? E a necessidade de troca pede uma moeda, porquê? Porque continuarmos a trocar batatas por galinhas e cenouras por palha é difícil não só quantificar e criar equivalências, mas acima de tudo é difícil transportar e é difícil encontrar os pares de negociação. Eu quero palha, mas tu não tens palha, ela tem palha, mas ela quer galinhas, mas eu não tenho galinhas e tu tens batatas, portanto como é que vamos circular esta coisa? Sim. Então vamos criar uma coisa que não serve para nada, ok? Que é o dinheiro, e que significa o quê? Significa valor. Porque depois temos aqui outra parte, que é como é que eu te pago o teu trabalho?
Vou-te pagar em galinhas. Não, mas tu queres é batatas. E tu queres X batatas, X galinhas, X coisas para a tua vida, não é? E eu vou-te pagar numa delas. Não vai ser eficiente. Então, convém que eu te pague numa coisa, mas essa coisa na qual eu te pago tem que ter algumas características. Exatamente. Para ser dinheiro. Porque senão não tem valor. A única coisa que nós fizemos na noção de dinheiro foi criar um produto que precisa de conseguir dar uma noção de valor. E isto na origem, não é hoje. Eu hoje acho que o valor é muito difícil de descobrir em qualquer moeda, mas lá chegaremos. E então, o que é que acontece aqui? Tivemos que criar algumas características no dinheiro e entre elas são fácil de transportar, não é? Para nós andarmos aqui e pagar de um lado para o outro, fácil de perdurar, portanto tem que ter durabilidade, tem que durar no tempo, porque eu não te posso pagar numa coisa que se estraga, porque senão tu não consegues poupar para o final do mês, nem fazer os teus gastos, portanto tem que ser uma coisa durável. Tem que ser uma coisa contábil, ou seja, que eu consiga quantificar, e em vários momentos da história isto foi feito a peso e etc. Como por exemplo o sal, que eu uso sempre nos meus exemplos, e hoje já vejo muita gente usar o sal como exemplo, porque a palavra salário vem do sal, não é? Então era fácil porque pesava-se, era fácil porque era transportável, pequenas quantidades valiam muito, é preciso perceber isto, hoje não, mas na altura o sal era uma coisa rara. E também tinha uma utilidade e, portanto, tinha uma procura alta. E também não era fácil de obter. Esta é outra das características do dinheiro. Tem que ter raridade. Porque senão eu vou ali, por exemplo, se for erva, não é? Eu vou ali fora e tu dizes, eu trabalho para ti e tu pagas-me em erva. Eu vou ali buscar erva mais rápido, não é? Então não vale a pena. Então tem que ser uma coisa que não é fácil extrair, que é cara extrair e que, portanto, tem valor. Conseguimos fazer isto com tudo o que foi raro, tudo o que foi perdurável na natureza durante muito tempo. Usámos armas como forma de moeda, usámos pedras preciosas, usámos conchas, usámos... as pedras preciosas vêm daí, não é? Portanto, ainda hoje são de alguma maneira moeda, diamantes, rubis, tudo são moedas. O ouro, não é? O ouro foi a evolução mais próxima do dinheiro que temos hoje, e depois o dinheiro emitido por imperadores ou governos ou o que for, passou a ser cunhado em ouro, não é? Porque o ouro era desses elementos até aquele que durava mais no tempo e que mais resistente também. Mais resistente, porque não se deteriorava no tempo, e depois as outras características também eram interessantes. Então o ouro ficou um bocadinho a grande reserva de valor mundial, e o dinheiro passou a ficar associado ao ouro. O dinheiro já é um dinheiro estatal, já é um dinheiro cunhado com a cara de algum imperador, de alguém. Que essa pessoa garantia, não é? Que tinha nos seus tesouros o cofre suficiente para cunhar aquela moeda. Depois, como quisemos ter mais moeda, começámos a dizer, parte dela é ouro, o resto é uma mistura. Mas desde que tenha a minha cara impressa, está tudo bem, porque eu tenho estas posses, não é? E depois vamos ver quem é que auditava, já que estou entre auditores também, e temos este lado então, mas isto é preciso perceber o que é que está por trás, não é? Então, como é que avaliamos isto? Se calhar não é fácil, não temos muito acesso ao tesouro da pessoa, não é? Isto foi piorando ao longo dos anos, mas eu se calhar não quero chegar já à história final, porque senão só falo eu. Vamos lá. Tu falaste aí daquilo que é o problema da coincidência dos desejos, não é? Que é essa situação do, ok, eu tenho armas, tu tens palha, eu tenho peixe, mas eu quero é peixe, mas tu não queres armas, queres é palha, então eu tenho que ir trocar palha por armas e arranjar aqui uma forma de arranjar a coincidência dos desejos. E foi aí que eventualmente nasceu essa noção ou essa necessidade do dinheiro, porque o dinheiro veio resolver esse problema, veio tentar resolver esse problema. Eu deste aí vários exemplos da concha, do sal, e eu gosto muito de dar um exemplo um bocadinho mais chato, ou mais assim, um bocadinho mais engraçado, que é a questão de que o dinheiro é tudo aquilo que um conjunto de pessoas com características semelhantes ou num determinado contexto atribuem valor. Então, por exemplo, de pouco serve, por exemplo, eu chegar a uma prisão, ou seja, mais vale eu ir para uma prisão com um saco cheio de cigarros do que ir com outra coisa qualquer, porque naquele contexto o cigarro serve como sendo uma unidade de troca e tem esse efeito de preservação de valor, porque naquele contexto efetivamente serve como moeda. E acho que isto ajuda a desmistificar muito aquilo que as pessoas pensam que é o dinheiro em si. E ao dar esses exemplos, conseguimos eventualmente perceber, ok, o dinheiro é um conceito, é uma criação. E o próprio Yuval Harari diz que existem pessoas que não acreditam
em estados, existem pessoas que não acreditam em fronteiras, existem pessoas que não acreditam em países, mas quase toda a gente acredita em dinheiro. É quase como se fosse a criação ou a imaginação que toda a gente acredita. E pegando até na continuidade da história e falando, se calhar, daquilo que foi alguns conceitos que tu trouxeste, como, por exemplo, essa falsificação do dinheiro, não é? Ou seja, a capacidade de eu dizer assim, ok, isto é ouro, mas agora já não é assim tanto ouro, é mais qualquer coisa. Isso depois dá origem àquilo que nós temos hoje, que é o efeito inflacionário. Como é que, eventualmente, a Bitcoin entra na história, ou seja, tendo em conta aquilo que foram os acontecimentos e a utilização do dinheiro ao longo do tempo versus aquilo que foi depois o nascimento de Bitcoin, e até falando de quando nasceu, o que é, qual é que era o espírito na origem da criação disto e qual é que foi a necessidade, ou seja, estávamos todos bem com dólares e euros e de repente alguém se lembrou de criar Bitcoin. Consegues trazer aí um bocadinho mais de visão em relação a isso? Sim, eu não tenho tanta certeza de que tenha sido uma primeira experiência, não é? Na realidade, eu acho que já é um problema que se vem tentando resolver. Há vários problemas que a Bitcoin resolve, há vários obstáculos do mundo moderno que a Bitcoin resolve, e é por isso que tem um valor tão grande. Um deles é a falta de fé no dinheiro existente, porque na verdade o dinheiro existente, hoje os bancos centrais são quem mais falsifica dinheiro no mundo, não é? Na verdade, porque imprimem quanto querem e são os únicos que o podem fazer. E portanto isto desequilibra totalmente o jogo do dinheiro, que na verdade o dinheiro é uma forma filosófica, não é? Ele traduz valor. O dinheiro é energia. É a única forma que eu consigo dizer que hoje trabalhei o dia todo, e vamos imaginar que o meu trabalho é mesmo nas obras, ok? Eu dei a minha energia toda aquele dia para poder preservá-la no tempo e poder gastar na coisa que eu quero, que não é imediata, não é? A coisa que eu quero não é pôr aqueles tijolos, nem aquele cimento, nem aquela coisa. A coisa que eu quero é outra. Então eu dei a minha energia naquele dia, porque se calhar daqui a 30 dias eu vou querer comprar, vamos imaginar, um computador. Então eu transformei a minha energia em energia que me permite adquirir o computador. E o dinheiro é um conceito filosófico, é enérgico. O problema é quando se deteriora a própria moeda. E dinheiro e moeda eventualmente podem não ser a mesma coisa. Ok. Quando nós corrompemos estas bases da moeda, uma delas de ter raridade, quando nós começamos a imprimir moeda à maluca, não é? Ela deixa de ter a raridade. Não é? Quando tu percebes, olhando para a história recente, que nos últimos 2-3 anos os dólares duplicaram e os euros também. As pessoas falam sempre dos dólares porque é aquilo que aparece na internet e que toda a gente fala, mas há pouca gente, se calhar, na Europa com esse papel de liderar a ideia sobre finanças pessoais e etc. Por isso é que não se fala do euro, porque o euro imprime igual ou mais. Exatamente. Simplesmente a informação está mais parada e mais distraída, porque há menos interesse no mundo sobre o euro do que há sobre o dólar, não é? O dólar é moeda de reserva mundial, o euro serve para os europeus e pouco mais. Pelo menos por enquanto. Sim. E também isso pode mudar. Mas o euro está no mesmo balde, não é? Estamos a falar da mesma coisa, uma moeda que em termos práticos desvaloriza brutalmente todos os anos. Claro que isso não se traduz de imediato na nossa vida, leva algum tempo, mas nós vemos sempre as consequências disso e garantidamente a nossa idade mais avançada vai refletir isso tudo. Portanto, esta é a dificuldade com o dinheiro, porque já agora eu falei de começar a haver uma mistura entre ouro e moeda. Hoje não há sequer relação nenhuma entre ouro e moeda, e portanto eu diria que a maioria dos vossos ouvintes já sabe isto, mas aqueles que chegaram hoje e que estavam distraídos ficam a saber que ouro e moeda não há relação nenhuma em nenhum país mundial. O que é que aqui foi o problema? A Bitcoin vem resolver 2 ou 3 coisas. Em primeiro lugar, a raridade. Recupera, o Bitcoin é arrogante o suficiente para dizer que quer recuperar as características originais do dinheiro. E são elas a tal raridade, a facilidade de transporte, porque é uma moeda eletrónica. Lembro sempre, normalmente, quando falo de Bitcoin, a quem não sabe que hoje vivemos num mundo global, não é? E não existe mais nenhuma moeda global. Só há Bitcoin. Sim. E depois mais alguma criptomoeda que queiramos ou não aceitar. Mas Bitcoin é a primeira grande moeda global, sem sequer um governo por trás. Ok. E portanto é uma moeda apolítica. Não há aqui geopolítica nenhuma por trás da Bitcoin. É uma moeda
cujas decisões governamentais, guerras e o que for, têm zero impacto na Bitcoin porque ela não é gerida por ninguém, ninguém pode castrar ninguém ou impedir ninguém de a usar e não há punição política na moeda, como ao contrário de qualquer outra moeda em todas as guerras que vocês podem existir, Sim. incluindo a atual. Exatamente. Portanto, há sempre uma punição financeira. Na Bitcoin não pode haver, porque é uma moeda que não tem política, não escolhe partidos. É uma moeda para o povo. Okay? Primeira questão que resolve. Segunda questão que resolve, e nós temos muitos problemas mundiais, não é? Relacionados com dinheiro e, portanto, e com moeda, e há muita injustiça gerada por moeda no mundo. Depois resolve outra, que é a da raridade. A Bitcoin só vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo. Sim. E, portanto, ela é uma moeda que à partida tem raridade e tem uma raridade superior até ao próprio ouro. E, portanto, também resolve aqui a dificuldade da raridade. E depois é uma moeda tecnológica que tem uma data de vantagens, que exclui também o intermediário, que é hoje, tu praticamente, ainda há pouco falávamos sobre dinheiro e usar o dinheiro físico, é a única forma de usar dinheiro hoje que pode ser de pessoa para pessoa, sem intermediários, é usarmos notas e moedas. Exatamente. Porque se eu vos pagar alguma coisa em dinheiro, nós somos os únicos envolvidos no negócio. Sim. Qualquer outra forma de transação hoje envolve uma terceira parte. Essa terceira parte não está ali só para nos ajudar, não é? Está ali para cobrar comissões. E, portanto, é uma empresa que vive ajudar-nos, seja o que isso for, a transitar dinheiro de um lado para o outro, não é? A Bitcoin resolve isso retirando esse player e dizendo que a própria moeda tem um sistema que não só é uma moeda, mas é um sistema de pagamentos. E, portanto, acabou-se o intermediário, não há funcionários no intermediário. Há um algoritmo que faz uma transferência de uma carteira para a outra, ponto final, não há intermediários. Portanto, todos os custos e proveitos estão entre nós. Boa. António, diz-me uma coisa. Estávamos a falar, eu entendo perfeitamente a parte de ser raro ou de ser a parte de facto não se poder imprimir mais. Entendo a parte da portabilidade, a parte da interferência política. Já tenho mais dificuldade em perceber. Eu percebo agora nesta fase em que a Bitcoin é relativamente recente face às restantes moedas, tem um historial já mais antigo e, portanto, de alguma forma ainda não houve sucesso dos governos em conseguirem controlar a Bitcoin, mas não vai existir mesmo, ou seja, a Bitcoin tem algum tipo de características que à partida façam com que seja impossível haver controle político e controle dos governos? Ou isso ainda pode acontecer? Deixa-me só pegar uma coisa antes de ir a essa parte, porque essa parte vai levar mais tempo e esta coisa é um bocadinho mais curta. Okay. Falaste de uma coisa que estavas a falar e eu nunca mencionei isto desta forma, mas engraçado, a Bitcoin tem hoje 13, 14 anos. Sabem qual é o tempo médio de vida de uma moeda no mundo? Uma moeda governamental? Não faço ideia. Também não faço ideia. É 27. 27 anos. Sério? 27. Portanto, não é assim tão mais jovem do que qualquer outra moeda mundial. Achei giro. Sim. Isto é um first time. Também não nunca fiz noção. esta relação assim. Mas já o referi, porque a maioria das moedas do mundo, em média, dura 27 anos. Boa. Mas António, isso é mesmo importante, ok? É. Porque são este tipo de informações que permitem desmistificar níveis de pensamento, porque ou seja, provavelmente nós vamos estar aqui há 5 anos e as pessoas vão continuar a dizer que Bitcoin é uma coisa muito recente e não sabem este dado, não é? De que, ok, uma moeda normal, aquilo que nós utilizamos, escudos, o euro, outras moedas, em média tem uma duração de 27 anos. Então, Bitcoin já não é assim tão recente, não é? Não é assim tão novo, está quase a ultrapassar, mas está quase a chegar àquilo que é pelo menos a metade da vida de uma moeda normal. Então não é assim tão esquisito. Eu acho que isso é mesmo importante ficar aqui assente, porque senão continuamos sempre naquelas frases feitas de é muito recente, e ano após ano é muito recente. Nós vivemos numa bolhinha muito pequenina, porque as moedas falham e falham muito, e nós estamos aqui num lugar onde as coisas falham menos, mas quando falham depois definitivamente, não é? Nós estamos, isto tem a ver com os impérios e a tal geopolítica, não é? Nós já nascemos num período onde o Império Mundial é o Império Americano. Já nascemos nisso, mas isto não foi sempre assim.
e nunca é sempre igual. Isto vai mudar. Os Estados Unidos não vão ser o império para sempre. É utópico, inclusivamente, achar que esta parte do mundo vai sempre ser gerida pelo Império Americano. Isto nunca aconteceu na história. Sim. Nos últimos 500 anos houve uns 6 impérios ou 7 no Ocidente. Portanto, em média duram 100 anos, não duram mais. E nós nascemos já com ele a decorrer. Portanto, é bem possível que e bem provável, em média, que durante o nosso tempo de vida vamos ver uma substituição do Império Americano por uma outra coisa. E agora Isto é bem provável. Agora o pessoal está cheio de medo. Cheio de Mas medo. já Eu vamos só venho falar para trazer medo e desconforto. Isso é certinho. Top. Mas respondendo aí à pergunta da eu tenho que ir Catarina. aqui à pergunta que me ficou pendente sobre os governos poderem ou não tomar conta da Bitcoin. Há aqui um lado engraçado que é... existem algumas formas de fazer ataques. Eu se calhar não preciso de os estar a explicar profundamente, eu explico-os no livro, mas há um 51% attack, um ataque 51%, que significa que 51% de toda a blockchain da Bitcoin teria que ser controlada por uma pessoa ou um conjunto de pessoas com princípios que querem corromper a Bitcoin. Portanto, só fazemos isto com a democracia, porque a Bitcoin é uma moeda democrática. Já agora, para quem ainda não saiba, a blockchain é altamente democrática. A Bitcoin é controlada por quem processa, pelos nodes. Esses nodes têm que ser 51% para votar uma coisa diferente daquilo que ela vinha a fazer até ali, para alterá-la. Isto já aconteceu na história. Nunca houve um ataque 51% bem sucedido. A Bitcoin nunca caiu durante estes anos todos. É a única infraestrutura mundial que nunca caiu, e então financeira. Todos sabemos que os sistemas de pagamento caem frequentemente. Os Swifts da vida e estas coisas todas falham frequentemente. Bitcoin nunca falhou. Também tem uma parte engraçada aqui, que é possível fazer um 51%, um ataque 51%. E se em teoria, se nós tivermos vontade de atacar a Bitcoin, precisamos de ter estes tais 51% da rede para podermos fazer um ataque à criptomoeda. E basicamente só quando temos essa capacidade de votar, porque é a tal moeda democrática, só quando tivermos a capacidade de ter 51% dos votos é que podemos tomar decisões face àquilo que é a moeda em si. Agora, existem aqui duas dificuldades, mesmo com este ataque. Em primeiro lugar, uma coisa que é, para termos 51%, isto exige um investimento não só em equipamento, como depois em energia, que basicamente é algumas vezes os maiores orçamentos dos maiores países do mundo. Portanto, estamos a falar de uma coisa, mesmo de um investimento muito, muito elevado. Porque não é só ter a capacidade de minerar, não é só conseguir ter 51% durante um minuto. É preciso ter 51% durante um período de tempo prolongado e manter essa rede e conseguir que ela seja sempre maior do que a outra. Porque basicamente o que essa rede faz com 51% é dizer as regras são estas. E as pessoas que seguem essas regras têm que ser mais do que as que seguem as antigas. Ok. E, portanto, para que isto funcione assim, é preciso que se mantenha sempre com uma quantidade superior do que a outra. Ok. Porque depois elas concorrem. É isto que se chama um fork. Se vocês já ouviram falar de um fork numa moeda, portanto um garfo, não é? É quando ela se divide, portanto tens uma base de uma árvore, não é? É quando se divide em dois ramos que se afastam. É uma escolha. Quando tu mineras Bitcoin, depois podes escolher aqui ou ali. Ok. E portanto é preciso manter isto, é preciso gastar esta energia. E isto não é fácil. E depois é preciso perceber a outra parte, que é a Bitcoin é um conceito filosófico. Não é só um conceito tecnológico. A partir do momento que a Bitcoin alguém se apodera da Bitcoin, qualquer um de nós, ao lado, vai criar Bitcoin 2.0. Faz exatamente a mesma coisa. E toda a gente que acredita na Bitcoin vai passar para Bitcoin 2.0 porque a outra morreu, é controlada por um governo. E portanto já não interessa. Ok. Mas então deixa-me fazer-te aqui uma daquelas perguntas ingênuas. Sim. Segundo eu sei, a Bitcoin foi criada por uma pessoa, não é? Que entretanto ninguém sabe onde é que anda, não é? Certo. É possível criar uma Bitcoin 2.0 porque essa pessoa, ninguém sabe quem é, ou seja, precisaria essa pessoa de voltar do mundo dos desaparecidos e criar uma Bitcoin 2.0? O mais lindo da Bitcoin, ainda por cima, é que é um conceito que foi entregue ao mundo, por isso é que essa pessoa Ok, ou seja, o código, entre aspas, é open source, Ok, o código é já aberto. percebi. Tu podes criar uma Bitcoin com o teu nome, Bitcoin Catarina, e já está, e é igualzinha.
Eu não posso, porque eu não percebo nada do assunto, mas sim. Se estudares assim uns meses e tal, Sim. e alguém te ajudar com a parte do hardware e dessa coisa toda, podes criar, é possível, qualquer um de nós pode criar. Aliás, a Dogecoin, que é muito popular, é exatamente o mesmo, é baseada na Bitcoin, tem algumas alterações, nomeadamente a quantidade de moeda criada, mas depois toda a estrutura obedece à mesma coisa. A Litecoin é a mesma coisa do que a Bitcoin, mas com uma taxa de emissão maior. Ao contrário da Bitcoin, em vez de serem 21 milhões, são 75 milhões, creio que é isto. Mas é a mesma coisa. Portanto, é open source, qualquer um pode criar uma criptomoeda ao lado e fazer isto. Portanto, é muito fácil. O facto da pessoa ter desaparecido, o líder ter desaparecido, é relevante, ainda bem que mencionaste, porque se houvesse um líder, havia alguém Certo. para... Era mais corrompível, não é? Exatamente, havia alguém. E o ataque, para se calhar, não corromper. precisava de ser 51, se calhar era diretamente à pessoa. Quer dizer, na verdade ele não é? tem quanto? Claro. Ele tem uma porcentagem ainda relevante De Bitcoin, não de nodes da blockchain. Ok, é diferente. É diferente. Ok. Tu tens Bitcoin, tu não contribuis para a rede. Tu és um utilizador. Para teres um node de blockchain, da Bitcoin, tens de ter um equipamento que faz mineração, que é a outra parte que sustenta a rede. Ok. No caso, o desaparecimento dele, não é o desaparecimento, mas o deixar de intervir a partir daquela altura foi uma conclusão clara do o meu trabalho está feito e se eu existir como líder, eu vou ser pressionável, eu vou ser corrompível, eu posso, enfim, pode acontecer tudo, não é? Qualquer moeda que tem um líder Sim. é corrompível. Claro. É o ser humano, E não é? é o ser humano. Sim. Boa, É o ser boa. humano. Então, mas agora eu gosto da parte filosófica de Bitcoin e mesmo essa história que a Catarina estava a trazer aqui de ter sido criado por uma pessoa que essa pessoa, alguns no tempo desapareceu e existe uma carteira de Bitcoin em que estão lá não sei quantos Bitcoins, mas que não é mexida há não sei quanto tempo e que isso dá também credibilidade a todo o princípio filosófico de Bitcoin, ou seja, o facto do próprio líder, que seria corrompível, ter desaparecido, falecido ou não, existindo ou não, mas não estar ali em movimento. E fazer essa diferença com os nodes, e se calhar, eu não sei se sei bem o que são nodes. Tu falaste aí do processo quase democrático de funcionamento de Bitcoin, ou seja, é uma rede cujos elementos que fazem com que a rede de trabalho são computadores, né? Ou seja, são máquinas. E são essas máquinas que são os nodes, que depois, eventualmente, votam ou decidem se vão por um caminho ou não. É isto? É isso. Isso é a blockchain. Ok. É uma blockchain descentralizada. Portanto, outra coisa bonita da Bitcoin face às outras moedas e aos outros sistemas de pagamentos é nenhum outro sistema de pagamento é aberto à participação. No caso da Bitcoin, tu podes ser um elemento Sim, qualquer que pessoa executa. pode minerar, é isso? Sim. Qualquer pessoa pode minerar. Minerar é executar transferências. Sim. Validar pagamentos e dizer que eles são verdadeiros. Hoje, só bancos fazem uma parte, sistemas de SWIFT e outros sistemas de pagamento fazem o resto, não é? Aquilo que tu consegues com a Bitcoin, a blockchain da Bitcoin, é que ela é que valida. E tu podes ser uma pessoa particular que liga ao seu node em casa, paga um X de eletricidade e é recompensada em Bitcoin ao validar transferências, ao mostrar que elas são verdadeiras. Isto é feito através de algoritmos, portanto não é uma decisão, eu não vou lá, também para as pessoas que não estão habituadas a isto, eu não vou lá à máquina e digo esta é válida, esta não é. Não é isso, são validações em blockchain que usam algoritmos matemáticos, sistemas de consenso, isto é bastante complexo. Eu tenho um modelo sobre isto, um módulo de formação sobre esta área, isto é relativamente complexo, mas baseia-se em alguns modelos matemáticos de consenso e que é feito sozinho, portanto é feito com eletricidade e computação. Hoje, antigamente era feito com computadores, era tranquilo minerarmos com computadores em casa. Hoje há um nível de dificuldade elevado e a capacidade de processamento é muito elevada na rede Bitcoin, então usam-se o que nós chamamos os ASICs e outros equipamentos. Há várias marcas, Bitmain, etc., que são equipamentos que têm basicamente muitos microchips, e esses microchips todos combinados têm uma capacidade de processamento e de código de criptografia, porque isto é feito por isso é que são criptomoedas, isto é feito em criptografia, e essa criptografia é descodificada e recodificada por estas máquinas, que são as máquinas de mineração, e que elas sim são os tais nodes de direitos de voto na rede. Boa. E pegando nisso, ou seja, estamos a falar de criptografia, estamos a falar de Bitcoin, e aquilo que normalmente as pessoas perguntam é, ok, mas isto
qual é que é o valor disto? Ou seja, eu olho para os gráficos e um dia está a 60 mil, outro dia já está a 20 mil dólares, antes estava a 1000. Como é que eu consigo confiar, entre aspas, o meu património, ou seja, em algo que depois deste episódio já entendi que é reserva de valor, cumpre com as características, mas como é que eu consigo confiar o meu património, a minha energia, não é? Neste ativo, tendo em conta que eu quero que ele se preserve ao longo do tempo. Como é que se responde a uma pessoa que diz isto? Responde-se com aquilo que nós fazemos sempre que precisamos de avaliar uma coisa, que é o quê? Comparar. Então, se nós pegarmos na Bitcoin, apesar da sua volatilidade, e compararmos com algumas das empresas do Nasdaq nos Estados Unidos, a variação é menor. Okay? A variação percentual é menor do que muitas das empresas que toda a gente gosta e que acha bom investimento e que até são muito populares, nomeadamente a Tesla, por exemplo. É uma empresa com variações de cotação superiores aos extremos da Bitcoin. Sim. E, portanto, se nós confiamos dinheiro na Tesla, que varia mais, também, se calhar, se é pela variação, se é por aí que estamos a desconfiar, eu acho que também podemos olhar para outras coisas que variam muito. Nomeadamente, a maioria das moedas mundiais. Eu acho que só não se repara tanto porque elas desvalorizam todas juntas. Porque se elas fossem comparadas com a mesma moeda há 10 anos atrás, isto era um descalabro. Toda a gente estava a sentir-se pobre. A dificuldade aqui, e mais uma provocação para deixar as pessoas desconfortáveis, o maior desconforto aqui é que a Bitcoin, apesar de tudo, se olharmos ao longo dos anos, a curva tende para cima. Bastante. Sim. Não é? Se tu fizeres períodos médios, é impossível ir para baixo. Não dá para escolher um período e dizeres que ao longo da história naquele período desceu. Não é possível. Não é? Desce em pequenos períodos, mas assim que tu alargas um bocadinho a perspectiva, nunca desce. Portanto, isto é ao contrário das moedas governamentais, não é? Porque elas nunca sobem, elas só descem. Boa. E eu acho que esta comparação que nos ajuda a perceber, e atenção, eu também preciso sempre de proteger esta parte, não é? As pessoas pensam, lá está um maluquinho de criptomoedas. Eu não defendo minimamente que alguém deva investir só em criptomoedas, ou que alguém deva investir uma porcentagem grande das suas poupanças em criptomoedas. Isso pode ser catastrófico. Não aconselho ninguém a investir em criptomoedas, muito menos antes de aprender, estudar, ler durante um bocado e depois então sim confiar. Ninguém que desconfia de criptomoedas ou não acredita em Bitcoin deve meter lá €1. Boa. Assim como ninguém deve meter €1 numa empresa ou numa ação que também não confia. Perfeito. É igual. Boa. É meter o dinheiro onde acreditamos e conhecemos. Perfeito. Okay? É isso. Se achamos que é uma boa coisa, vamos embora. Boa. Mas, desculpa, aqui relativamente à questão das variações de valor da Bitcoin, eu tenho aqui uma preocupação, que é, o objetivo da Bitcoin é que ela seja, a expectativa é que a Bitcoin seja usada por cada vez mais pessoas. Pronto. Eu estava aqui a pensar, imaginando que estamos num mundo em que eu estou a trabalhar e recebo o meu salário em Bitcoin. Vendo esta alta volatilidade, eu corro o risco de eu receber o meu salário dia 20, no dia 25 o meu salário já não vale o mesmo. E eu sei que isto acontece com outras moedas. Nós temos muito o exemplo de Angola, não é? Do Kwanza, que era a loucura. Pronto, de repente o meu dinheiro valia muito menos. E atualmente com a inflação também estamos a passar um bocadinho por isso aqui em Portugal. Mas parece-me que na Bitcoin essa volatilidade é um bocadinho maior. Estou errada? Ou seja, existe mais risco, olhando para os níveis de volatilidade atuais da Bitcoin, que esse tipo de coisas aconteçam? Ou seja, se nós recebêssemos os nossos salários em Bitcoin, nós tínhamos muito mais risco de um dia valer 1000, outro dia valer 500, outro dia já vale 1500? Ou achas que a volatilidade é uma coisa que se vai estabilizando ao longo do tempo e à medida que cada vez mais pessoas utilizem? Isto é um bocadinho... A Bitcoin hoje não está preparada para uma adoção, ou melhor, por não ter adoção, não está preparada para a adoção. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Sim. Qual é que foi primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Então, deixa-me dar-te um exemplo sobre a volatilidade e quando é que como é que eu vejo a questão da adoção da Bitcoin e quando é que ela pode funcionar como moeda em termos de salário. Basicamente é como... Eu uso a analogia normalmente de um copo de água e de um oceano. Se nós atirarmos uma coisa para dentro de um copo de água, vamos sentir e vamos ver, não é, a propagação das ondas e ela afeta e ela varia, não é? Criamos ondas que sobem e que descem e, portanto, aquilo mexe com o copo inteiro. Mas se tirares uma pedra para dentro de um oceano, não sentes nada. Não acontece nada.
Perfeito. Isto acontece porque quanto maior é a adoção, mais gente utiliza, mais gente compra, mais gente vende, mais gente circula a moeda e pequenos impactos têm pequenas consequências. Não é? Grandes impactos têm grandes consequências. Se tu tiveres uma adoção muito grande de Bitcoin, é difícil produzir grandes impactos e, portanto, é difícil ter grandes consequências em variação. É um bocadinho por aí. Faz sentido, sim. Ficaste esclarecida? Fiquei. Boa, olha, tu disseste aí uma coisa muito interessante do ponto de vista das variações também que existem nas moedas fiduciárias. Tu disseste o seguinte, que foi, as moedas fiduciárias também descem, mas como descem como um todo, acaba por não ter impacto, não sentir o impacto. E é interessante quando nós começamos a pensar um bocadinho mais além, ter essa visão de que, ok, as pessoas olham para o dólar e dizem, o dólar desvalorizou ou houve uma impressão de mais de metade nos últimos anos. E esquecemos às vezes de pensar que se não houvesse o mesmo nível também de impressão no euro, a paridade descolava. E como não descolou é porque efetivamente houve um acompanhamento do euro face ao dólar. Mas as pessoas esquecem-se de fazer essa analogia comparativa. Então, provavelmente das principais aprendizagens que eu tiro aqui desta conversa é exatamente isso, é que quando eu olho para algo, eu tenho sempre que encontrar o comparativo para perceber como aquele algo se comporta em relação a outra coisa. E este exemplo do copo d'água é exatamente a mesma coisa, e outros exemplos quando nós pensamos em Bitcoin ou aquelas características às vezes que nós apontamos ou críticas que nós apontamos e que nós temos que pensar acima de tudo é, ok, como é que isto se compara com o mundo que eu digo que é sendo real? E aqui para fechar com uma pergunta polémica, okay? Que é a pergunta de o que é que tu achas das moedas digitais dos bancos, não é? Seja as CBDCs e o que é que tu achas dessa visão, tendo em conta que Bitcoin é uma moeda digital, mas que é descentralizada, não existe um poder central, não existe alguém que define as regras ou altera as regras a meio do jogo, como aconteceu agora com os certificados de aforro. Como é que tu vês aí a questão do Central Bank Digital Currency? Como é que tu olhas para isso? Vejo com muito maus olhos, especialmente porque em termos de eficiência eu acho que não traz nada de muito novo, de muito inovador. Traz de eficiência ao nível do processo que os bancos têm hoje, vão buscar inspiração às moedas digitais para poderem trazer esse conceito e vão aprendendo umas coisas, mas só aprendem as más. E só usam as más, não é? Na verdade aprendem algumas das boas também, mas não as usam, porque não são interessantes para quem quer controlar um sistema financeiro. E hoje o sistema financeiro é controlado aos pares, não é? Por duas entidades fundamentais, bancos centrais e governos. Aos seus pares, não é? O Banco Central Europeu, governos da Europa, e nos Estados Unidos o Fed e o governo americano. E estas coisas gerem-se por interesses políticos e, portanto, toda a política monetária obedece a objetivos e a agendas de pessoas, de organizações, muito mais do que de pessoas, mas que são organizações que se pretendem beneficiar a si próprias como qualquer outra pessoa. Eu não digo estas coisas para que as pessoas pensem isto é tudo horrível, é tudo mau. Não, é o natural, é o que todos fazemos. Todos no nosso dia-a-dia o que queremos é estar mais confortáveis do que ontem. Sim. É reunir ferramentas, não é? Para termos uma vida mais fácil. E a forma dos bancos terem uma vida mais fácil e dos governos terem uma vida mais fácil é usar a moeda como ferramenta. E então usam e abusam da ferramenta e cada vez mais, nos últimos anos, face à história, cada vez mais. A moeda é das coisas que mais se degradou na história. E tira constantemente o poder às pessoas de terem a liberdade sequer de usarem as suas moedas. Existem um conjunto de coisas que perdemos com isso, mas eu acho que a mais óbvia é a perda da nossa liberdade e a perda da nossa autonomia, a perda da nossa soberania pessoal, que são coisas que hoje são defendidas na Constituição. E eu tenho uma certeza muito grande de que uma moeda destas é anticonstitucional. Porque não permite
a liberdade individual que está prevista na Constituição. Portanto, claro que também sei que vão querer mexer nas Constituições e já se fala bastante disto, mas todas estas coisas vão sempre resultar numa coisa, é numa perda de liberdade. E no momento em que as pessoas estão, como hoje, tão afastadas da política e tão divorciadas da política, porque isto parece um circo todos os dias, é só coisa deprimente atrás de coisa deprimente, isto só afasta as pessoas da política, mas é preciso ter uma noção aqui, e já agora gostava muito de deixar este aviso: quanto mais nós nos demitimos da política e dizemos que isto tudo não, é tudo igual e que não vale a pena, mais liberdade damos para que se faça tudo e mais um par de botas, seja com coligações de partidos e etc, que não é daqui, eu não estou a falar daqui de Portugal, estou a falar da Europa toda e dos Estados Unidos. Quanto mais as pessoas se divorciam desta telenovela, mais as pessoas, uns e outros na telenovela, e agora já temos visto inclusivamente, que afinal não são assim tão adversários como parece. Exato. Portanto, parece-me claro que é muito interessante termos um circo que afasta pessoas, que nos permite fazermos o que quisermos com algumas coisas que antes era mais difícil mexer, porque as pessoas tinham mais consciência política. Hoje as pessoas têm muito pouca consciência política. Isto não é bom. Isto não é bom para ninguém, porque a democracia claramente está a ruir. Uma CBDC, em resumo, e sendo muito direto, é uma moeda em que nós vamos ter todas as nossas transações nas mãos de terceiros. As pessoas vão totalmente controlar tudo onde gastamos e onde não gastamos. E melhor, uma coisa que as pessoas não estão a ver e que já acontece na China, as pessoas vão ser premiadas com dinheiro, que não é dinheiro, que é esta coisa, CBDC, não é? Vão ser premiadas quando fizerem aquilo que os governos e os bancos acham que devemos fazer, e vão ser penalizadas sempre que quiserem tomar decisões que até podem ser interessantes para si, mas que depois não são para a agenda governamental. E, portanto, nós vamos receber prémios, isto vai parecer um jogo, vai ser igualzinho aos jogos. Vamos ter mais dinheiro, menos dinheiro, consoante aquilo. E podemos ser desligados, isto é a parte interessante, atenção ao dinheiro físico, brincámos com isso no início, isto é muito sério. No dia em que deixamos de ter dinheiro físico, nós somos desligados automaticamente, mesmo com uma acusação injusta de qualquer coisa que aconteça sobre nós. Até sabermos se és culpado de alguma coisa ou não, desliga-te, acabou-se. Não interessa quanto dinheiro tens. Tens o acesso que nós dissermos que tens, à medida que nós dissermos que tens. E, portanto, a posse sobre dinheiro termina nesse dia. E acabou-se a liberdade nesse momento. Não é? Acabou-se a liberdade, porque sem posses tu não consegues sequer reagir nem fugir. O que é mais engraçado. Sim. Por acaso, só que em jeito de brincadeira com essa questão da liberdade, estava-me a recordar de uma história de uma amiga minha que me contou da mãe dela que lhe queria transferir um valor avultado de dinheiro, que normalmente gera aqueles alertas nos bancos, e ela foi ao banco, pediu a transferência, e eles perguntaram porque é que ela estava a fazer aquela transferência. Ela: o quê? Mas agora você tem alguma coisa a ver com isso? Agora, é o meu dinheiro, eu estou a transferir, vocês não têm nada a ver com isso. Quase que escandalizada, mas a verdade é que isto é uma prática super comum, não é? Ou seja, a partir de determinado valor, o normal é os bancos precisarem de uma justificação para saber porque é que nós transferimos o dinheiro que é nosso, não é? Parece assim uma coisa um bocado estranha. É muito estranho. Mas que é o corriqueiro de acontecer, que isso ainda é mais... Sim, é muito estranho, porque isto começou tudo por: vamos colocar aqui o dinheiro porque estes senhores ajudam-me a guardar o dinheiro de forma segura. Exatamente. Foi assim sim, que sim. começou. O dinheiro debaixo do colchão não é seguro, não é? Sim, Exatamente. Vamos pôr ali que é mais seguro. Agora parece menos seguro, não é? Mas olha, pá, incrível. Eu acho que trouxemos aqui muito conteúdo de abrir a cabeça às pessoas. E acima de tudo trazer conhecimento, porque isto são temas que às vezes acabam por ser tratados com alguma leviandade e sem o conhecimento devido, e muito baseado em frases feitas e sem explorar um bocadinho a fundo. E por isso mesmo eu acredito que esta parte do conhecimento é aquilo que transforma, é aquilo que efetivamente permite que a pessoa seja, como nós vamos dizer, financeiramente livre. Porque para nós financeiramente livre é uma pessoa que tem conhecimento suficiente para poder tomar decisões sobre a sua vida financeira e que não está dependente da narrativa de pessoas exteriores. E por isso mesmo, em relação aqui a Bitcoin, tu tens um livro que é provavelmente um dos livros mais vendidos sobre o tema cá em Portugal, e queres falar um bocadinho do livro? Como é que as pessoas podem ter acesso ao livro? Sim, o livro basicamente está distribuído nas livrarias todas. Eu publiquei-o em 2018, foi o primeiro livro em Portugal sobre criptomoedas. Foi o primeiro e de longe é o que vende mais. São mais de 20 mil exemplares vendidos. O segundo livro eu não sei se terá mais de 3 mil ou 4 mil.
Diria que é capaz de ser por aqui. Foi também um dos livros mais vendidos em não ficção no ano passado e no ano anterior, o que é engraçado, porque quando eu o escrevi nunca pensei sequer que fosse ter sucesso, sequer. E depois ver o livro no top e ver o livro ser um dos mais vendidos naquele ano é de facto uma mudança que a mim me inspira muito, porque as pessoas de facto procuram informação. São curiosas o suficiente para procurar essa informação, então tem sido um processo muito giro. Os últimos 5 anos, eu esta semana na Feira do Livro fiz um lançamento onde comemorei 5 anos, eu nem me tinha percebido. 5 anos do livro, 12 edições vendidas, o que é qualquer coisa. Vamos esgotar a 12ª este ano. Pronto, é muito fácil de encontrar. Também podem encontrar na editora self.pt, normalmente até tem um desconto, portanto já agora deixo esse convite a encontrarem aí. Depois, também quem quiser encontrar o meu trabalho pode seguir-me no Instagram, António Vilaça Pacheco, ou pode ir descobrir o meu site, que tem o mesmo nome, e conhecer os meus cursos e o meu podcast, e enfim. Perfeito. É por aí. Vamos deixar os links todos aqui na descrição do episódio. E nós deixámos aqui uma ponta que se o episódio já não fosse tão longo eu ia explorar, que é a questão dos ciclos de impérios. E nós temos que falar, temos que ter um episódio só para isso, temos que ter um episódio só para as CBDCs, porque nós não conseguimos chegar se calhar àquilo que eram efetivamente os principais desafios desse caminho. E acho que é importante as pessoas perceberem quais são os prós e contras para poderem efetivamente decidir se querem estar divorciadas da política ou não e quais são as implicações que isso pode ter na vida delas e também na vida dos filhos e dos netos, que certamente serão as pessoas que irão colher ou não daquilo que forem as decisões que nós tomamos hoje. E nós como pais é extremamente importante nós olharmos para as decisões que tomamos hoje para que os nossos filhos possam ter uma vida melhor lá à frente. Portanto, obrigado António, obrigado pela informação, pelo conhecimento e obrigado por nos receberes também aqui na tua casa, aqui na editora. E já sabem, vamos deixar aqui os links todos. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar os vossos comentários e gostos, o que é que acharam deste episódio, e resgatarem o vosso cupom de Rico Casal 5 para poderem abrir conta e fazer o vosso primeiro investimento na GoParity, não é? Sim, e é isso. Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau.